Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje, nós vamos comentar do mercado da soja. Vamos falar do Ministério da Agricultura e Pecuária, que recebeu duas notificações da Administração Geral de Aduana lá da China, suspendendo temporariamente as importações de soja do Brasil. Você vai ver que a modalidade de recuperação judicial só vem crescendo, afetada pela política econômica do atual governo. E nós vamos comentar da relação Brasil-Estados Unidos. Quais as intenções do novo governo americano? E eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste, e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar do crescimento do bezerro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja. As informações, elas constam do boletim informativo do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, com base nos dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, e mostram que a produção mundial de soja para a safra 24-25, ela foi revisada para baixo, alcançando 424 milhões de toneladas, uma redução de 0,6% em comparação com a estimativa de dezembro do ano passado. A principal influência nesse recuo, ela veio dos Estados Unidos, cuja produção foi revisada para 118 milhões de toneladas, representando uma queda de 2,1%, devido à redução de 2% na projeção de produtividade. O cenário surpreendeu o mercado, que esperava números mais otimistas para a safra norte-americana. No consumo mundial, entretanto, a estimativa foi elevada em 0,4%, totalizando 405 milhões de toneladas. Já os estoques finais globais sofreram um impacto significativo, com redução de 3,1% em relação à projeção anterior, reflexo direto da combinação entre a menor oferta e o aumento da demanda. Com a divulgação dos dados, os preços da soja na Bolsa de Chicago reagiram e voltaram a superar os 10 dólares por bushel, ou seja, 22 dólares e 5 centes por saca, impulsionados pela menor oferta, especialmente dos Estados Unidos. E agora vamos falar um pouquinho da relação Brasil e Estados Unidos. Quais as intenções do novo governo americano? O Brasil entrou de vez na mira de Donald Trump. O presidente americano incluiu o Brasil entre os que taxam demais e querem mal aos Estados Unidos. Coloque tarifas em países e pessoas estrangeiras que realmente nos querem mal, disse o Donald Trump. A China é um grande criador de tarifas. Índia, Brasil, tantos países, disse o Trump. Então, não vamos deixar isso acontecer. Mas porque vamos colocar a América em primeiro lugar. Sempre colocar a América em primeiro lugar. Logo, após a sua eleição, Trump já havia usado o Brasil como exemplo de país com tarifas alfandegárias excessivas sobre produtos americanos. No final de 2024, o presidente do Brasil sancionou uma lei que instituiu o imposto mínimo global sobre as multinacionais, estabelecendo uma tributação de, no mínimo, 15% sobre os lucros dessas empresas. Agora, após assumir o novo mandato, Donald Trump ameaçou dobrar os impostos para cidadãos e empresas estrangeiras nos Estados Unidos como retaliação às taxas aplicadas a multinacionais americanas.
o novo governo baseia suas medidas em um código tributário americano com mais de 90 anos que autoriza ações retaliatórias contra países que discriminem multinacionais americanas. Esse mecanismo permite a imposição de impostos punitivos sobre cidadãos e empresas de tais países. E agora vamos falar um pouquinho do PIB do agro. O Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio, teve uma alta de 1,2% no terceiro trimestre do ano passado, revertendo o desempenho negativo registrado nos 2 trimestres anteriores. Mesmo com a recuperação registrada no trimestre, o setor acumula queda de 2,49% no período de janeiro a setembro do ano passado, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Desta forma, o PIB do setor, que envolve os segmentos de insumos primários, agroindústrias e agroserviços, pode atingir 2,58 trilhões em 2024, dos quais 1,840 bilhões de reais corresponde ao ramo agrícola e 744 bilhões ao ramo pecuário, a preços do terceiro trimestre de 2024. Considerando esses resultados, a estimativa de participação do agro na economia brasileira em 2024 é de 22% abaixo dos 23,5% em 2023. O comportamento do agronegócio nos 9 primeiros meses do ano passado, ele foi impactado pelo ramo agrícola, que teve um recuo de 4%, com resultado negativo em todos os elos da cadeia produtiva. A queda de preços e da produção também contribuiu expressivamente para este resultado. Já o ramo pecuário cresceu 1,6% no mesmo período, o que evitou uma queda maior no resultado do PIB no acumulado do ano. No terceiro trimestre, o ramo agrícola teve expansão de 1,27%, enquanto o ramo pecuário apresentou crescimento de 1,3%. Nos dois ramos, todos os segmentos da cadeia produtiva registraram alta. No ramo agrícola, o principal destaque foi a agroindústria, cresceu 1,8%, enquanto no ramo pecuário, o segmento que mais cresceu foi o primário, dentro da porteira, com variação de 3,02%. E agora vamos falar um pouquinho da recuperação judicial. Para quem pensa que essa problemática diminuiu, muito pelo contrário, o problema só cresceu. No ano passado foram registrados 2.273 pedidos de recuperações judiciais, segundo o indicador de falência recuperação judicial da Serasa Experian. Esse foi o mais alto índice contabilizado desde o início da série histórica iniciada em 2005 e representa um aumento de 61,8% em relação a 2023. A recuperação judicial é um recurso utilizado por empresas em crise financeiras para tentar reestruturar a dívida e evitar a falência. Embora o ambiente econômico estivesse aquecido no ano passado, o Brasil enfrenta uma taxa de juros bastante restritiva. Para o Departamento de Economia da Serasa Experian, as empresas que entram em inadimplência e não conseguem reverter essa situação, um instrumento de recuperação judicial auxilia na reorganização, evitando dessa forma a tal falência. Considerando apenas o mês de dezembro, foram 188 recuperações ou requisições de recuperações judiciais, uma alta de 84,3% em relação ao mesmo período de 2023. Na variação mensal,
a indicação foi de 1,1%. Na visão por porte, por grandeza, o levantamento mostrou que o cenário foi ainda mais agravante. Para as micro e pequenas empresas, que puxaram a alta das solicitações e registraram 1.676 requerimentos, um aumento de 78,4% em relação a 2023. Em seguida, apareceram as médias e grandes companhias, com 416 para as médias e 181 para grandes companhias. E agora você vai ver que o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Henrique Meirelles, ele afirmou em uma entrevista que o presidente do Brasil está mais focado em cumprir promessas de campanhas e em políticas sociais voltadas à população de baixa renda e aos trabalhadores em situação precária. No entanto, essa postura pode ter consequências econômicas relevantes, especialmente na confiança dos investidores, que já demonstram preocupação com a saída de capitais do país e que essa ação presidencial representa um enorme problema para a economia e o desenvolvimento do país. Por outro lado, a Receita Federal divulgou alguns números que assustam, mostram que a arrecadação do governo federal teve alta real de 9,6% no ano passado sobre o ano anterior, 2023, somando 2 trilhões 653 bilhões de reais no melhor resultado anual já registrado na série histórica do governo, iniciada em 1995. O desempenho de dezembro também foi positivo, com a arrecadação subindo 7,7% acima da inflação e bateu na casa de 261 bilhões de reais. O dado mensal veio acima da expectativa indicada em pesquisa da Reuters, que apontava para a arrecadação de 258 bilhões de reais. E depois do intervalo eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro, diretor técnico da Nutroeste, e nós vamos falar do crescimento do bezerro. É um minuto só, nós voltamos já. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio Monteiro, ele é o diretor técnico da Nutroeste e nós vamos falar, vamos dizer assim, do ritmo de crescimento de um bezerro, desde quando ele é concebido até ele chegar num ponto da desmama, um pouco depois da desmama, ele vai crescendo até chegar no abate. Então nós vamos fazer uma viagem desde a concepção do bezerro. Luiz Antônio Monteiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, está tudo bom? Muito bom dia, Toninho, é um prazer muito grande estar aqui com você. E falar de um tema interessante que muito pouca gente conhece, né? Mais gente deveria conhecer, né? Que é, principalmente para quem é pecuarista, deveria ter assim uma visão geral do que é um bezerro. Ora, o meu bezerro desmamou com 180 quilos, tem bezerro desmamando com 200 quilos, tem bezerro que às vezes desmama até com menos peso do que esse. Enfim, meu bezerro nasceu com 40 quilos, 50 quilos, 30 quilos, enfim. É uma situação que, para cada caso, é um caso. Se você cuidar bem da vaca, o resultado é de um jeito. Se esse bezerro, se essa vaca teve uma alimentação boa, mineral, esse bezerro vai ter um resultado positivo. Caso contrário, o resultado não é tão bom assim. É mais ou menos isso, né, Monteiro? Exatamente isso. Uhum. Monteiro, me diga uma coisa. Tudo começa com um bom touro, uma boa vaca e uma boa alimentação. Sem dúvida. O manejo. Agora, o problema também é a alimentação, onde a maioria das pastagens não é uma pastagem de boa qualidade. Aí tem que suplementar a vaca. É mais ou menos isso? Sem dúvida nenhuma. Suplementar tanto a vaca quanto suplementar o bezerro. Porque a verdade, Toninho, é que nós
O que um pecuarista que cria, o que ele vende? Ele não vende bezerro, ele vende quilos de bezerro. Sim, claro. Ou seja, ele precisa ter mais bezerros e bezerros mais pesados. Essa é a chave para ganhar dinheiro. Quer dizer, hoje, a preço de hoje, nós estamos aí basicamente já começando fevereiro, mas o preço de hoje na faixa aí de 12, 13 reais, Até 14 reais o quilo. Reais, 1 quilo de bezerro. Então, se você pegar um bezerro com 7 meses de idade e desmamá-lo com 180, 190, 200 quilos, a diferença é absurda. Nós podemos chegar num bezerro desmamado, Nelore, a 240 quilos. 240, e consegue, tem muita gente conseguindo. Tem muita gente fazendo. É uma questão de manejo, é uma questão de saber mexer as peças do tabuleiro do seu jogo de xadrez. Agora, Monteiro, tem um detalhe muito interessante que eu gostaria de discutir com você. Como é que é o ritmo de crescimento de um bezerro? É muito simples, se você olhar nesse gráfico, você vai ver uma linha preta. Lá embaixo. Essa linha preta que termina lá em cima. É. Essa linha, o ponto A é o ponto em que o touro cobriu a vaca. E o ponto B é o ponto em que o bezerro nasceu. Aham. Então, se você verificar a linha preta, nos últimos 3 meses de gestação, o bezerro dispara a crescer dentro da barriga da vaca e ele praticamente dobra de peso a cada mês. Então, é um ritmo fantástico de crescimento. Normalmente, esse bezerro é desmamado aí por volta de 30 quilos, um bezerro Nelore. 30 quilos. E aí ele vai ser tratado pelo leite da mãe durante os próximos 6 a 7 meses e, nesse momento, ele vai ser desmamado. Um bezerro normal nosso, que não recebe praticamente nenhuma suplementação, além do leite da vaca, uma vaca Nelore, esse bezerro normalmente nasce com 30 e desmama com 180. Ou seja, em 6 a 7 meses, ele multiplica o peso por 6 vezes. Isso é um crescimento fantástico. E é claro que cada mês que vai passando, ele vai precisando de mais leite. Exatamente. À medida que ele passa tempo sendo amamentado pela mãe, ele necessita de mais leite e a mãe produz menos leite. É ao contrário, o bezerro precisa de mais e a vaca vai produzindo menos. Ele precisa de mais e a mãe fornece de menos. Nesse momento, após os 90 dias de idade, é o momento certo de você começar a suplementar esse bezerro com uma ração para que ele seja desmamado com 1 a 2 arrobas mais pesado. Ou seja, entre 30 e 60 quilos mais pesado. É o que nós chamamos de creep feed. É o creep. O creep é uma palavra inglesa que significa rastejar. É que o bezerro entra num determinado local para comer e a mãe não entra. Então, é um coxinho onde só ele consegue comer. Ele vai consumir aí por volta de 700 gramas por dia, entre os 90 e o momento da desmama. Isso significa mais ou menos 80 quilos de ração nesse período. Esses 80 quilos, Tony, hoje eu estava fazendo a conta, é uma coisa fantástica. Custa exatamente 12 quilos de bezerro. Entendeu? Entendi. Então, você gasta 12 quilos e tem um bezerro 30 a 60 quilos mais pesado. É uma diferença pequena, né? É uma diferença pequena, né? De 30 para 60 é pequena. Agora, se você vende o seu bezerro por quilo, hoje na faixa aí de 13, 14 reais o quilo, e se o bezerro for bom, bezerro de qualidade, às vezes até um pouquinho mais. Então, esse bezerro tratado enche o olho de quem vai comprar. Ele já começa a apresentar músculo para tudo quanto é lado. Ele enche o olho. Quer dizer, se você colocar 14 reais o quilo de bezerro, se você ganhou aí, no mínimo, 30 quilos a mais, não precisa falar mais nada, né? Não precisa. É simples. Agora,
Depois desse desmame, aos 180 quilos, de forma mais ou menos normal, que é o que rola por aí, tem gente que desmama bezerro muito mais pesado do que esse, aí vem a recria e até a terminação, né, Monteiro? Exatamente. É outra etapa da vida do animal. É outra etapa da vida do animal, porém, quando você parte para a recria, para a terminação, o que ele ganha até mais ou menos lá por volta dos seus 1 ano e pouco, né? Na puberdade. Na puberdade, ele vai atingir aproximadamente muito músculo. Exatamente. E a gordura é exatamente o final. Nesse primeiro momento do crescimento, é aquela linha azul. Aquela linha azul é o crescimento do esqueleto do animal. Você pode ver que ele tem uma velocidade, uma inclinação muito forte. Essa inclinação significa velocidade de crescimento. Então, ele tem um máximo de crescimento até por volta da desmama. Então, ele tem que receber o nutriente necessário, proteína, energia, cálcio, fósforo, magnésio, tudo isso, para que ele consiga mostrar o potencial que ele tem. E qual é o potencial de crescimento de um bezerro Nelore entre o nascimento e a desmama? É alguma coisa em torno de 1 quilo por dia. Ou seja, 1 quilo por dia, se eu desmamei um animal com 6 meses de idade, mais 30, ele tem 200 e poucos quilos. Se eu desmamei com 7, né, ele vai desmamar com 240 quilos. Então, é isso que nós precisamos de aprender a fazer. Nosso pecuarista precisa aprender a fazer, precisa aprender a tratar desse bezerro enquanto ele está com a mãe. E o que muitos, a maioria, acha que só o leite é suficiente. Um ponto muito interessante que o Monteiro comentou aqui é quando o bezerro, à medida que ele vai crescendo após os 3 meses, que ele vai tomando porte, o leite da mãe vai diminuindo. Vai diminuindo. Então isso, é aí que está, talvez, a chave do sucesso para quem mexe com bezerro. Aí vem aquela clássica pergunta, mas e o preço? Fica caro. Não fica caro. Aí é que está o negócio de você ter o seu planejamento. Eu quero sair de 180 quilos na desmama e chegar, por exemplo, a uma desmama de, no mínimo, 200 quilos. São 20 quilos a mais. Quer dizer, 20 quilos a mais, dá para fazer, dá para pagar todas as despesas, não dá, Monteiro? E sobra ainda um recurso muito bom em relação a essa diferença de 20 quilos. E uma coisa interessante a gente notar disso aí, o bezerro que é desmamado acima de 200 quilos, para ele virar um garrote, um boi gordo, ele é muito mais apto a ganhar esse peso do que um que desmamou abaixo de 180. Basicamente, com 18 meses, ele vai para o gancho. É aquela história do boi 777. O boi 777 é isso. É desmamar um bezerro com 7 arrobas. 7 arrobas, 210. Ou 8 arrobas, que eu prefiro, 240. 220, às vezes, 240. Então, tudo isso é possível. Só depende de tomar a decisão e aplicar a tecnologia que nós temos disponível. Ferramenta tem aos montes. A tecnologia está aí. É só usar. E ela hoje, com o preço do bezerro atual, ela é altamente econômica. Bom, é só uma questão de fazer conta. E conta não é muito complicado. Se você quiser saber mais sobre isso aí, entre em contato com o Monteiro, entra no site www.nutroeste.com.br. Lá você vai encontrar um telefone, fala, eu quero falar com o Monteiro, eu quero uma explicação melhor, eu queria uma planilha sobre isso aí, um detalhe sobre isso que nós acabamos de mostrar. Eu tenho certeza absoluta que vale a pena. Você pode até não fazer, mas vai atrás, para pelo menos ter uma ideia de como funciona, né? Pode não fazer, mas pode perguntar. Perguntar não custa nada. Monteiro, mais uma vez, muito obrigado mesmo, e até o próximo encontro. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui com você. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a primeira e melhor vitória é conquistar
a si mesmo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.